Eu vou convidar vocês a nós fazermos uma oração antes de começar a pregação. Então, pedindo para que o Senhor nos ajude a permanecermos sóbrios. Repitam comigo, feche os olhos. Repita comigo. Senhor, eu te peço a graça de não dormir. Acorda-me, Senhor. Mantenha-me acordado, Senhor. Porque se eu dormir, eu quero acordar na vida eterna. Amém. Amém? Amém? Beleza? Senhor, vocês não querem ir para o céu, galera? Eu quero. Mas se não querem agora, se ajude. Oi? Então se ajude. Que nem diz a nossa amiga Alice, se ajudam. Irmãos, então falando sério. Na parte da manhã nós falamos sobre este chamado, este tempo novo que o Senhor tem para nós. Em segundo lugar, a Bíblia veio nos falar do que é ser o sentinela da vida, da maravilha deste nome que Deus nos deu, toda a simbologia, toda a mística que existe por trás disso, né? Que não é uma moda, que não é algo passageiro, mas é um estado de vida que Deus nos convoca a viver. E agora, nesse terceiro ponto, neste terceiro ensino, Deus quer nos dizer como nós vamos fazer isso. O que é necessário, então, para viver isso, para assumir esse chamado de Deus na nossa vida e ser de fato esses sentinelas da manhã, estes apóstolos da efusão do Espírito Santo. E o nome deste terceiro ensino é Juventude em Ordem de Batalha. O Senhor nos chama, irmãos, a nos colocarmos como exército, né? O sentinela é o quê? É um soldado armado, né? Um soldado que guarda o posto. E por isso, então, nós temos que agir desta forma, como se estivéssemos em uma guerra, como se estivéssemos realmente em uma guerra. E quando você está numa guerra, se faz o quê? Tem hora para tomar cafezinho, dá para dormir tranquilamente, que a guerra para de noite, né? Retoma de manhã, aí eles perdiam mais 2 horas para tomar café, das 10. Almoço, tiram uma cesta e voltam a guerrear à tarde. É assim, né? Os inimigos, tudo. Tem férias, 13ª, licença prêmio. E os inimigos ficam esperando também, né? Tudo certo, assim. Não é assim, né, irmãos? Uma guerra, o inimigo está sempre tentando surpreender o outro. Um sempre está tentando pegar o outro de surpresa, criando táticas, artimanhas, né? Existem táticas de guerra avançadíssimas. São verdadeiras, né, engenharias de guerra. Se vocês assistem esses filmes mais antigos, né? Eu gosto muito desses filmes históricos de guerra. Eu fico vendo o que os caras faziam, aquelas ideias que eles tinham, com aquelas, né, catapulta que atacava os castelos, aqueles outras escadas que encostam e derrubam os muros e vão invadindo. As artimanhas que os caras tinham, né, eram incríveis. E assim, irmãos, nós estamos neste mundo hoje. O demônio tem travado guerra contra nós, e nós também devemos travar guerra contra ele. E não pensem vocês que ele está esperando as nossas férias, o nosso almoço, o nosso lanche. Não. Ele está esperando justamente estas horas onde nós baixamos a guarda, aonde nós nos folgamos para nos destruir. Porque o demônio tem ódio de mim e de você. O demônio tem ódio da renovação carismática católica. O demônio tem ódio da Santa Igreja Católica. O demônio tem ódio dos padres, das freiras e todo e qualquer homem e mulher neste mundo que sirva a Deus. Porque ele sabe que nós somos bombas, relógios, prontas para explodir e para levar os outros à salvação. São João da Cruz diz que o demônio teme a alma que teme a Deus como ao próprio Deus.
Parece meio complexo, mas não é. O demônio teme a alma que teme a Deus, como ao próprio Deus. Se nós tememos a Deus, se nós tivermos uma vida de comunhão com Deus, o demônio terá medo de nós, porque nós somos armas nas mãos de Deus para a salvação da humanidade e para a nossa salvação. Por isso nós somos convocados, meus irmãos, neste tempo, a uma militância apostólica. Somos convocados sim a militar pelo Evangelho de Jesus Cristo, a militar pela civilização do amor, a militar pela cultura de Pentecostes. E essa palavra militância, quem sabe nem soe muito bem, né, no teu coração, porque nós estamos acostumados tanto a ouvir ela de uma forma tão negativa, né? Os militantes do movimento LGBT, os militantes pró-aborto, os militantes, que mais me ajude, do MST, né? São militâncias radicais, rebeldes, os militantes do Estado Islâmico, são coisas negativas que nós temos visto. E aí, irmãos, eu convido a cada um de nós a refletirmos. Se há militância do lado do mal, se há militância para destruir a vida, se há militância para destruir a família, se há militância para destruir os cristãos, se há militância para promover anarquia no nosso país, então nós também devemos militar contra essas coisas. Devemos declarar guerra ao pecado, guerra ao mal, guerra ao demônio. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, nos diz a carta aos Efésios, mas contra os principados e potestades. Não me entendam mal, nós não vamos travar uma luta contra os militantes do movimento LGBT, contra as feministas, contra o Estado Islâmico, não. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, que ontem, né, eu comentava com o irmão do meu grupo, que dava até nojo de entrar no Facebook, por causa da questão daquela pobre moça que foi violentada, e vocês sabem toda a história. Porque os próprios cristãos estavam militando, né, criando teorias, e todo mundo se torna muito sábio no Facebook, todo mundo entende de tudo, todo mundo tem moral para falar tudo, e lá tinha gente de tudo que era lado, as feministas puxando para o lado delas, dizendo que todos os homens são estupradores, e os que são a favor da pena de morte puxando para o lado deles o cara, dizendo que não, que para resolver o estupro no Brasil tem que ter a pena de morte, tem que ter castração química, e os cristãos também meio avoado, tentando dizer que a culpa era da menina, que quem mandou ela se meter naquele lugar. Meu Deus, irmãos, olha o tipo de militância que nós temos feito. E eu vi um texto sensato que dizia: o que cada um desses fez por aquela menina? O que as feministas fizeram por aquela menina? O que os apoiadores da pena de morte fizeram por aquela menina? O que os cristãos babacas, eu posso dizer assim, que estavam lá vociferando no Facebook, fizeram por aquela menina? Será que alguém rezou por ela? Será que alguém foi visitar ela na casa dela, a família dela, oferecer suporte desses que estavam fazendo isso? Duvido muito. Então, irmãos, a nossa militância não é de textão no Facebook. A nossa militância não é de mudar a cor do Face, a cor do perfil. A nossa militância não é de sair por aí usando camiseta. Claro que faz parte, né, do nosso jeito jovem de ser, mas não é isso, irmãos. A nossa militância, a nossa guerra, em primeiro lugar, é contra o pecado, é contra o mal, não é contra as pessoas. Eles são tão vítimas do pecado quanto nós. Os movimentos que lutam contra a vida, que lutam contra a família, são tão vítimas do pecado quanto nós. A nossa guerra, irmãos, que nós devemos declarar é contra o pecado. E, em primeiro lugar, contra o pecado que está em mim e o pecado que está em você. Porque corremos o risco de sair por aí lutando contra o pecado dos outros. Mas a Lília faz isso. Lília, você tem que ser santa. Eu vou lá e vou fazer a cartilha dos pecados da Lília, porque você fala assim, porque você faz isso, porque você não faz isso, e bababá. Mas e o meu pecado? E a minha vida? E a minha conversão? Eu só vou ser instrumento na mão de Deus. Eu só vou ser temido pelo demônio a partir do momento que a minha vida mudar. A partir do momento que eu for santo. A partir do momento que eu olhar para essas realidades e enxergar, tem alguma
coisa errada. Se a humanidade está querendo dizer que é certo matar as crianças no ventre materno, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer algo para mudar isso, por amor à humanidade, por amor a essas crianças que estão sendo ceifadas no útero de suas mães, por amor e misericórdia até mesmo a esses que apoiam essas loucuras, porque eles ainda não encontraram Deus. E eles são alvo da minha evangelização, da minha oração, da minha intercessão. E aí que começa, irmãos, a nossa luta. Por isso, neste tempo, nós estamos alinhando as nossas tropas com o Ministério Jovem. Esta formação, como a Lília falava, está alcançando estruturas que nós nem imaginamos, para que nós estejamos alinhados à vontade de Deus, à vontade do magistério da igreja, aquilo que o Senhor vem nos falando por meio dos nossos santos padres, os papas, os santos, os bispos, para que juntos nós possamos fazer uma militância apostólica, uma militância de evangelização, uma militância de mostrar para o mundo a verdade. A verdade. No terceiro módulo da escola nós vamos falar propriamente da teologia do corpo, e é um assunto extremamente amplo e ao mesmo tempo maravilhoso, porque ele vem fazer o quê? Ele vem mostrar a verdade a respeito da sexualidade humana que está sendo jogada no lixo. Hoje o que o mundo faz conosco é como se nós fôssemos uma folha de papel. Não programei isso, mas é o que o mundo tem feito conosco hoje, é isso aqui, com a sexualidade dos nossos jovens, com a vida dos nossos jovens, é isso que o mundo tem feito, e jogar no chão. E a teologia do corpo vem para dizer: não, a sexualidade é boa, foi Deus que deu, só que ela tem que ser vivida segundo a vontade de Deus. Para dar um exemplo, irmãos, da militância que nós temos que fazer, falar a verdade ao mundo, não omitir a verdade, mas falá-la com amor, com caridade, não com ar de superioridade, com ar de quem já está salvo, com ar de quem já sabe tudo. Por isso hoje, irmãos, a nossa luta é contra o pecado e as suas estruturas, irmãos. Eu não sei se vocês conseguem perceber que no mundo que nós vivemos, o pecado está institucionalizado. Ele tem estruturas poderosas que vão corroendo a nossa sociedade, vão corroendo as nossas vidas, estão por toda parte e tentam nos roubar de Deus, tentam nos impor que Deus é um empecilho para a felicidade do ser humano, que a religião é como que fosse uma droga que ilude as pessoas, que torna as pessoas fanáticas e que vai tentando destruir todo o conceito moral, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem protegido a dignidade do ser humano, em nome de uma falsa liberdade. E é por isso que nós precisamos travar esta luta contra o pecado e as suas estruturas. Podemos pegar o exemplo hoje do Brasil, irmãos? Como a corrupção está institucionalizada, está em todas as esferas. Não é só no governo nacional, é no governo estadual, é no governo municipal, é dentro até mesmo da igreja, meus irmãos, dos nossos movimentos, aonde a corrupção tem falado mais alto. Por quê? Porque eu quero sempre o meu benefício. Porque nós estamos vendo uma cultura de um país onde todo mundo quer tirar proveito da situação. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer passar perto de alguém. E nesses manifestos e gritos contra os políticos, claro, nós temos que fazer isso sim, temos que lutar pela justiça, pela transparência, pelo fim da corrupção. Mas eu me perguntava, aqueles políticos que estão lá brigando, será que estão brigando pelo fim da corrupção? Ou será que é mais um jogo de interesse para derrubar o outro, para assumir um lugar e poder roubar também? E conseguir poder? E nós, o povo que estamos aqui fora, muitas vezes como uma massa simplesmente movimentada, será que se estivéssemos lá, não estaríamos fazendo a mesma coisa? Se tivéssemos o poder nas nossas mãos, será que não estaríamos corrompidos também? Esta é a institucionalização do pecado, irmãos, que nós precisamos destruir, e ela começa comigo, começa dentro de mim, começa na minha vida. Eu nunca me esqueço de uma pregação do Monsenhor Jonas que me impactou profundamente, onde ele dizia sobre isso, sobre a honestidade, a integridade. Ele
Ele dizia: irmãos, a corrupção começa em nós, começa em passar no lugar, passar na frente do outro na fila do banco, em eu chegar lá, tem 50 pessoas na frente, eu conheço a líder e falar: filha, paga essa conta para mim e vou para casa. E os outros 50 que estão esperando lá, eu não estou sendo injusto? Eu não estou sendo corrupto? Quando eu passo o sinal vermelho porque ninguém está olhando? Quando eu conto uma mentirinha para me safar da responsabilidade? E quantas situações corriqueiras no nosso dia a dia, irmãos, que nós nem percebemos que nós estamos sendo corruptos? E ela começa nas pequenas coisas e termina em grandes. Ele dizia que o mesmo dano e a mesma consequência, e o mesmo pecado de roubar R$1, de sonegar 10 centavos de imposto, é o mesmo do que roubar 100 milhões e sonegar 100 milhões. O pecado é o mesmo, o dano é o mesmo. Quem sabe em proporções um pouco menores, mas é o mesmo. Por isso, irmãos, a primeira luta, a primeira guerra que nós, como juventude carismática, como sentinelas da manhã, precisamos travar é contra nós mesmos, irmãos. É pela nossa conversão, é pela nossa santidade. E nós temos esta força. Na carta de São Pedro, de São João, ele vai nos dizer, né? Jovem, vencestes o maligno. Vocês têm a força, vocês vencestes o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Nós precisamos tomar posse disso, meus irmãos, porque se nós não mudarmos, o país não vai mudar. Se nós não mudarmos, a realidade do mundo não vai mudar. Se não começar por esta nova geração a qual Deus está apostando as suas fichas, não vai mudar, meus irmãos. Nós temos sim que sair lá fora e defender a vida, defender a família, defender tudo mais. Mas não vai adiantar se lá dentro de nós a mudança não tiver acontecido. E aí sim, quando nós estamos convencidos do chamado de Deus à santidade, quando nós estamos convencidos daquilo que Deus tem para nós, aí sim nós temos força, nós temos autoridade espiritual para lutar contra todas as estruturas. E podem ser elas as maiores que forem, as empresas multinacionais, os poderes políticos, as organizações terroristas, criminosas, sejam elas quais forem, não resistirão ao poder de Deus, irmãos. Não resistirão ao poder de Deus, porque Deus é muito maior e o poder da verdade é muito maior. Por isso, irmãos, nós precisamos sim ir aonde o pecado está instalado. Se é lá dentro das faculdades, irmãos, nós precisamos ir lá, nos inserir e mostrar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que pode ser diferente, tem que ser diferente. Se o mundo está dizendo que nós somos descartáveis, que a nossa sexualidade ela é descartável, que nós podemos fazer o que nós bem entendemos dela, sem consequências, nós temos que dizer: não, está errado. Há consequências sim, há consequências sérias, e os frutos estão aí para todo mundo ver. Hoje tenta se legalizar, né, o movimento LGBT, tenta aprovar as uniões homoafetivas e tudo mais, todo um movimento para liberar, porque todo mundo tem que ser feliz e tudo mais. E nós, como cristãos, às vezes até ficamos com pena, né, coitadinhos, mas nós não podemos pensar assim. Não que nós devemos condenar e julgar, não, mas nós não podemos ver eles se afundando no erro e dizer: coitadinhos, eles têm direito de ser felizes também. Não, irmãos, porque as consequências não vão ser de felicidade, não vão ser, e basta nós pegarmos testemunhos de homossexuais que se converteram, voltaram para o cristianismo, eles vão falar de toda a mentira do lobby LGBT, de toda a manipulação que eles vivem. Eles são uma massa usada por organizações ideológicas que estão destruindo a sua própria identidade de ser humano, de homem e mulher, aquilo de mais precioso que nós temos e que é inegável.
Estão destruindo e querendo colocar isso goela abaixo no mundo inteiro, dizendo que nós não temos identidade, que nós não temos sexualidade definida. Estão atentando contra a criação, meus irmãos. E nós não podemos cruzar os braços e dizer, coitadinhos. Por mais que nós amemos, temos que amar sim, temos que acolher, temos que lutar com eles, rezar com eles, dar apoio, dar suporte, mas não podemos dizer coitadinhos. Isso se aplica em todo o resto, irmãos, ao aborto, às drogas, à sexualidade desregrada, mesmo em meio àqueles que não vivem a atração pelo mesmo sexo. Mas os jovens que chegam ao nosso grupo de oração e conosco mesmo, o que estamos fazendo na nossa vida, o que estamos fazendo na nossa sexualidade? Precisamos falar a verdade, irmãos. Precisamos dar nome correto às coisas. E nós temos todo o aparato da palavra de Deus, do magistério da igreja, na sagrada tradição. Nós não estamos sozinhos, não estamos inventando coisas arcaicas. Estamos falando a verdade que vem de Deus, irmãos, e precisamos falar. Precisamos dar a cara a tapa, precisamos ser criticados, precisamos, quem sabe, sermos ridicularizados e até mesmo apanhar, quem sabe vai acontecer. Porque os nossos irmãos cristãos estão morrendo também lá no Oriente, irmãos, pelo simples fato de não negarem a sua fé. E o nosso martírio aqui é outro, é o martírio branco, né? Porque não é o nosso corpo que eles atacam, mas é o nosso espírito, o nosso intelecto. E nós precisamos nos manter firmes, irmãos, para derrubar essas estruturas do pecado. É possível, irmãos, é possível. É claro que é possível. Se Deus tem resgatado a minha vida, se Deus tem resgatado a sua vida, se Deus tem mudado situações que pareciam impossíveis na sua e na minha vida, é possível também que Ele mude na vida daqueles seus colegas da faculdade, que não dão a mínima para Deus, que riem da tua cara, mas no fundo do coração eles também anseiam encontrar e conhecer a Deus. Por isso a nossa luta não é contra eles, mas contra o pecado institucionalizado. E por isso, irmãos, nós precisamos estar prontos, estar combatentes, firmes no Espírito, firmes, com a coragem que São Paulo nos fala, que São João nos fala, na palavra que ele escreveu. Jovens, vocês vencestes o maligno. Jovens, sois fortes. Jovens, a palavra de Deus permanece em vós. E ela está conosco. O Espírito Santo está conosco, irmãos. A maior força, a maior potência da humanidade é o Espírito Santo de Deus. E Ele está em nós. Ele age em nós. Convido quem está com o livro a pegar a página 42, onde o Papa João Paulo II vai nos motivar a respeito disso. Ele vai nos dizer, no escrito, por ocasião da Carta Apostólica do Internacional da Juventude, lá em 1985 ainda, ele vai dizer assim: o apóstolo escreve, vencestes o maligno. É assim, é preciso remontar constantemente as raízes do mal e do pecado na história da humanidade e do universo. Assim como Cristo remontou a essas mesmas raízes no seu mistério pascal, da cruz e ressurreição. Não há que ter medo de chamar pelo nome o primeiro artífice do mal, maligno. A tática que ele utiliza, consiste em não se revelar, para que o mal, por ele introduzido desde o início, tenha o seu desenvolvimento a partir do próprio homem, dos sistemas e das religiões interhumanas, das classes sociais, das nações, a fim de se tornar cada vez mais pecado estrutural, e deixando-se cada vez menos identificar com o pecado pessoal. Tudo para que o homem, por assim dizer, se sinta como que liberto do pecado, ao mesmo tempo que se afunda nele cada vez mais. Lá em 1985, irmãos, o Papa nos fala isso, mostrando, né,
E o relativismo não era nem, acho que 10% do que nós enfrentamos hoje. Vocês percebem, irmãos? Mais nada é pecado. A gente pega o exemplo do aborto, que para mim é uma das coisas mais monstruosas e mais diabólicas do mundo. É o aborto. E agendas internacionais, governos, grandes nomes, têm a coragem de dizer abertamente: não, é o direito da livre escolha da mulher, meu corpo, minhas regras. Matar não é pecado, não é errado. Destruir uma vida inocente não é errado. E quem assistiu a um documentário que seja sobre o aborto pode ver a monstruosidade, a obra diabólica, irmãos, do aborto. E mesmo coisas como essa são tomadas como normais. É um direito. Irmãos, é a respeito disso que São João Paulo II nos fala. O mundo tem perdido essa consciência. Isso é cultural, vem desde o iluminismo, desde toda a revolta contra a igreja após a Idade Média, o plano do comunismo e depois do socialismo e do capitalismo, essas ideias falidas, que hoje nós estamos colhendo os frutos amargos, estamos vendo que estes projetos de vida e de governo não dão certo e que destruíram o que há de mais precioso no mundo, que é a dignidade do ser humano. E hoje, irmãos, nós podemos olhar para um mundo que sofre as duras penas de todas essas ideologias, de todos esses momentos históricos. E quem sabe cabe a nós juntar os cacos deste mundo que nós vivemos hoje, juntar os cacos deste mundo para reconstruí-lo do amor. Assim como Cristo assumiu na cruz todo o pecado da humanidade e o redimiu através da sua morte e ressurreição, o Senhor quer fazer a mesma obra na humanidade, irmãos, de transformação, de libertação, de cura. É possível, irmãos. É possível sim. Porque aonde, irmãos, os cristãos estão sendo mais perseguidos, aonde os cristãos estão sendo ceifados, irmãos, é onde o cristianismo mais tem se fortalecido. Na China, por exemplo, os cristãos são proibidos. A religião tem muitas restrições na China. E o governo tenta controlar o catolicismo lá dentro. Por quê? Porque ele sabe do poder do catolicismo. Ele sabe do poder da palavra de Deus. Quem aqui já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Levante a mão. Aqueles que estavam atrás do livro da palavra de Deus sabiam do poder da palavra de Deus, que quem tivesse a palavra de Deus iria revelar a verdade, e as pessoas não seriam mais escravas, mas viriam para a luz. É isso que acontece hoje lá na China e em tantos outros países, irmãos, porque sabem do poder do cristianismo e tentam aprisioná-lo. Mas as estatísticas da igreja mostram que o número de fiéis tem triplicado, quadruplicado, os batismos, crismas, eucaristias, são celeiros de vocação, irmãos. E mesmo nos países onde os cristãos estão morrendo, né? Desde o princípio do cristianismo, nós sabemos que o sangue dos mártires cristãos é a semente de novos cristãos. E vai pipocando, e ninguém na história nunca conseguiu deter o cristianismo. Aprisionaram os papas, perseguiram os apóstolos, mataram os santos, martirizaram a tantos, mas nunca conseguiram calar a voz do Evangelho, irmãos. E não vão calar, porque a palavra de Deus ninguém detém, o poder do Espírito ninguém detém, irmãos. E nós estamos vivendo este tempo de militância, irmãos, com esta mesma força. E quem sabe seremos perseguidos? Glória a Deus! Seremos perseguidos, irmãos, mas revelaremos a vontade de Deus para este mundo, irmãos, e iremos às raízes do mal para combatê-las. A renovação tem feito isso de forma categórica, irmãos. Nós temos abraçado esta nossa militância. Quem mais tem lutado contra o aborto nesse país? Quem tem levantado os movimentos pró-vida no Brasil e no mundo? É a Renovação Carismática Católica, é o nosso povo que está lá com a camisa do Brasil Vivo Sem Aborto,
com as tendas lá nos congressos, lutando lá no Congresso Nacional, e o aborto só não foi aprovado ainda por causa desse povo que está lá e que faz corpo duro lá diante dos deputados, dos senadores, trabalho de formiguinha, falando com um, falando com outro, convencendo para que o aborto não seja aprovado. Porque é uma minoria que quer aprovar, mas é uma minoria que tem voz. E diante do silêncio da maioria que não quer se manifestar. O projeto Fé e Política, meus irmãos, olhem que coisa de Deus nós vivemos nesses anos. Temos colocado pessoas de bem, comprometidas com a vida, com o Evangelho, lá dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, nas esferas estaduais, federais, homens e mulheres de Deus que têm enfrentado o sistema e têm dito sim à vida, não à morte, não ao pecado, têm defendido a nossa fé e a nossa religião, irmãos. E vocês acham que é por forças humanas? Você acha que é pela força deles? Conversando com o Diego, com o Evandro, os deputados eleitos pelo projeto Fé e Política, eles falam da luta que eles travam lá incessantemente, e que não é nada fácil, que são perseguidos, ameaçados, mas o poder que os impele, a força que os impele é muito maior, irmãos. É por isso que eles estão lá. E nós precisamos, irmãos, continuar lutando com toda a fé, com todo o ardor, com toda a coragem para derrubar essas estruturas, para derrubar todas essas estruturas. E para vencer isso, irmãos, eu torno a dizer, não basta um discurso bonito, não basta usar uma camiseta, não basta nós cantar música, não basta no MJD nós postar uma fotinho lá com a camiseta do Ministério Jovem, né? É muito lindo, é bonito e é preciso tudo isso, mas se nós não assumirmos os nossos postos, se nós não assumirmos verdadeiramente aquilo que Deus, o chamado que Deus tem feito para nós, de nada vai adiantar, irmãos, de nada vai adiantar, porque o Senhor quer fazer uma revolução, irmãos, nas nossas vidas, uma revolução em cada um de nós. Eu convido você a tomar a palavra de Deus no livro do profeta Joel, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Joel, capítulo 4, versículo 9 a 10. Ouça bem o que ele nos diz. Proclamai isso entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Vou ler mais uma vez. Proclamai isto entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Quem sabe, irmãos, hoje nós estamos enfermos também, e diante de todo este chamado que o Senhor tem nos feito desde hoje de manhã, no teu coração está um questionamento: como eu vou fazer isso, Senhor? Eu, pecador, eu nem sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho muitos estudos, Senhor. Como é que eu vou encarar essas estruturas do pecado? Eu, aqui do sudoeste do Paraná, bexiga do mar, como é que eu vou encarar essas estruturas tão monstruosas, tão grandiosas?
Olha o que o Senhor nos diz na palavra. Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. E o valente diga, eu sou guerreiro. O enfermo diga, eu sou guerreiro. Irmãos, o Senhor quer usar aquilo que eu e você temos, aquilo que eu e você somos, aonde nós estamos, do jeito que somos. Se formos santos, irmãos, não importa se nós temos faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, que seja, se nós formos santos, irmãos, nós transformaremos o mundo. Quantos e quantos santos na história da igreja não sabiam ler nem escrever, mal e mal conheciam a palavra de Deus, mas conheciam o autor da palavra de Deus e se deixaram transformar por ele e revolucionaram a época em que eles viviam. Fizeram coisas grandiosas, fizeram uma verdadeira revolução, e esta revolução, irmãos, é a revolução da santidade. É a revolução da santidade. O Senhor quer fazer o mesmo em mim e em você, irmãos. Com o teu jeitinho, com o teu jeitão, como dizia a nossa ex-coordenadora estadual. Com o teu jeito de falar, com o teu conhecimento, com a tua profissão, com a tua condição financeira. Se nós formos santos, irmãos, se assumirmos os nossos postos, nós seremos reformadores do nosso tempo, assim como os santos reformaram os tempos deles. Olha São Francisco de Assis, era um mendigo praticamente, que vivia de pé no chão, numa época em que os pobres eram rejeitados até mesmo dentro da igreja. E ele teve a petulância de chegar lá, fedido, sujo, maltrapilho, pedindo autorização do Papa para iniciar a congregação dele, os franciscanos. E conseguiu-nos. E transformou a igreja. Reformou a igreja. Fez aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Hoje o Senhor fala para nós também, juventude carismática, vai e reconstrói a sociedade, vai e reconstrói a humanidade ferida pelo pecado, vai e anuncia que eu sou o Salvador, que eu sou a verdadeira revolução, que eu sou aquilo que a humanidade busca, que eu sou aquilo que a humanidade precisa. E a única solução para o mundo, meus irmãos, é Jesus. A única solução para o mundo é Jesus. É Jesus. E pode parecer impossível, irmãos. Pode parecer impossível. E teve outra pessoa muito importante para a história da humanidade, que também de primeiro momento, quando foi lhe apresentada a sua missão, achou que seria impossível. Achou que não daria conta do recado. Nossa Senhora. Se coloque no contexto da vida dela. Uma jovem de 15, 16 anos, que vivia num tempo de leis totalmente rígidas, que estava noiva, recebe a missão de gerar o Filho de Deus. Simples assim. Se imaginem hoje, meninas, no tempo de hoje, com toda a liberdade moral que existe, com todas as quebras de tabus e preconceitos, se hoje vocês fossem visitadas pelo arcanjo Gabriel, e ele dissesse que vocês seriam a mãe do Filho de Deus, qual seria a reação de vocês? Ela também hesitou, porque ela também é humana. E a palavra de Deus é clara e diz, lá no Evangelho de São Lucas, ela questiona, mas como se dará isso? Eu nem casei ainda. Imagina o que passou na cabeça de engravidar. Ela não desacreditou de Deus, não foi isso. Mas ela pensou em engravidar.
sem ter me casado, logo eu vou ser acusada de adultério, logo eu vou ser apedrejada, eu vou morrer. Eu vou desonrar José, que é um homem honesto, que é um homem íntegro. Como se dará isso? Foi o questionamento de Maria ao anjo. Quem sabe é o mesmo questionamento meu e seu hoje, diante da grandeza da missão que se apresenta. Como se dará isso, Senhor? E o que o anjo fala para ela? A sombra do Altíssimo te cobrirá, e você será cheia do Espírito Santo, e conceberá pelo Espírito Santo. Irmãos, hoje a sombra do Altíssimo está sobre nós. A sombra do Altíssimo desce sobre nós, juventude carismática. E o Espírito Santo vem gestar a mesma coragem, o mesmo, para nós darmos o mesmo sim que Maria deu. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa dignidade, não é pela nossa capacidade, nem mesmo pela nossa santidade de vida. É pela vontade e pelo poder de Deus. E o que é que Maria respondeu após isso? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a resposta que nós devemos dar ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos rezar exatamente nesse sentido, junto com Maria, pedindo esta mesma graça de dar esta mesma resposta, de ter esta mesma coragem. O sim dela, irmãos, mudou para sempre a história da humanidade. O sim de Maria trouxe a salvação ao mundo e a remissão para a humanidade inteira por todos os séculos dos séculos. O meu sim pode transformar também a história da humanidade. E se São Francisco não tivesse dado o sim dele, se o Papa Francisco neste tempo não tivesse dado o sim dele, ele podia, lá no conclave, ele podia ter dito não, eu estou preparado para isso, é demais para mim, o mundo está de ponta cabeça, eu que não vou pegar essa bomba e descascar esse abacaxi, né? Ele podia ter falado isso. Mas ele aceitou isso. Ele confiou na missão, na nova unção. É verdade, irmãos, é assim. Vai dizer que vocês não pensaram nisso hoje durante o dia? O que é mais fácil? É dar sim para esse plano mirabolante de Deus para nós? Ou ficar em casa dormindo, assistindo TV, vendo suas séries preferidas lá no Netflix? Ouçamos ouvidos. Encarar o pepino desse mundo, irmãos, eu falo. Às vezes eu me pergunto, lutar contra a ideologia de gênero não é fácil. Argumentar, falar para esse povo, colocar na cabeça deles a verdade, não é fácil, parece loucura. É muito mais fácil ficar em casa deitadão, lá no sofá, assistindo TV, jogando conversa fora. É muito mais fácil. Mas nós queremos, irmãos, viver uma vida de facilidades aqui, deixar que tudo se exploda, ou assumir as consequências da nossa missão e ver a glória de Deus manifestada nesse mundo, ver a transformação desse mundo. Irmãos, eu acredito, podem me chamar de louco, mas eu acredito que esse mundo ainda tem solução. Eu acredito que Jesus vai voltar e vai transformar esse mundo. Eu acredito, irmãos, eu acredito. E esta é a força que deve mover o sentinela da manhã. Olhar para o mundo e não ver desgraça. Olhar para o mundo e não ver tudo perdido. Mas olhar para o mundo e ver que Jesus morreu para nos salvar. E Ele já alcançou a salvação. E nem que seja no
nos 45, 49, na prorrogação do segundo tempo, quando Jesus estiver pisando para voltar, nós vamos apresentar lá, aqui, ó Senhor, uma multidão que te serve, que te honra, que te ama e que deu a vida por ti. Esta é a verdadeira revolução, irmãos. Esta é a verdadeira revolução. O Catecismo da Igreja Católica, número 2819, vai dizer assim: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Irmãos, é o magistério da igreja falando, não são os loucos da renovação que estão falando, é o magistério. Os últimos tempos que nós estamos vivendo são o tempo da efusão do Espírito Santo. Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar? Não sei, não sei, e nem me interessa, para ser sincero, mas eu vou fazer como se fosse amanhã. Eu tenho que viver como se fosse amanhã. Eu tenho que lutar para ser santo como se fosse amanhã. Eu tenho que lutar pela salvação das almas como se fosse amanhã. E se hoje, irmãos, está pipocando toda essa podridão no mundo, se hoje está pipocando toda essa podridão no mundo, é porque o demônio sabe que ele tem dia e hora marcada para ser derrotado. Derrotado ele já foi na cruz, mas ele tem dia e hora marcada para ser exterminado, para que o seu reino termine. E é por isso, irmãos, que ele está atacando com mais força. É por isso que ele não está para brincadeira, nunca esteve, mas agora muito mais, porque é um momento decisivo, irmãos. Ele sabe desta nova onda do Espírito Santo, ele sabe deste novo tempo, e ele sabe que você está alistado nesse exército. Por isso ele quer te destruir, ele quer me destruir. Por isso ele quer que a gente saia daqui e encavete tudo isso que nós vamos ouvir esse final de semana inteiro, porque aí nós não vamos fazer nada contra ele. É por isso que nós precisamos sair daqui mais cheios do Espírito Santo ainda, para não nos acomodarmos, para clamarmos esse novo Pentecostes que nos tire de todo o comodismo, de todo o conformismo, de toda a aceitação das situações, das estruturas do pecado que nós vivemos neste mundo. No livro de Macabeus, não precisa pegar, 1 Macabeus 3:43, Judas Macabeus vai dizer: levantemos nossa pátria do seu abatimento, lutemos por nosso povo e pela nossa religião. E ele fala isso num contexto onde eles estavam em um número bem menor, em uma guerra, e o povo estava desesperado. O exército dele estava desesperado, porque estavam vendo o tamanho do exército inimigo e estavam vendo que eles iam ser massacrados. E Judas fala: não, porque nós não combatemos com as forças humanas, nós não combatemos com as armas deste mundo, mas nós combatemos com as armas de Deus, e nenhuma arma deste mundo pare para a força de Deus. Levantemos nossa pátria e nossa religião, irmãos. Lutemos pela nossa pátria, pela nossa religião. Levantemos a juventude do abatimento, meus irmãos. Cheguemos nos nossos grupos de oração e levantemos a nossa juventude do abatimento, porque o Senhor conta conosco para este tempo novo. O Senhor conta conosco para este tempo. Vamos rezar, irmãos. Vamos rezar agora para Nossa Senhora e vamos clamar isso. Feche os seus olhos. E nós vamos pedir a intercessão dela nesta tarde, neste momento. Porque ela venceu o maligno. Com o sim dela, ela venceu o maligno e trouxe a salvação à humanidade. E é com ela que nós vamos aprender a dar o nosso sim, hoje também. É com ela, é com a força, com o auxílio da nossa Mãe Maria Santíssima, que nós vamos aprender a assumir o nosso chamado,
de sentinelas da mente.